Olá, seja bem-vindo ao podcast do Mães pela Graça. Aqui nós falamos sobre como o Evangelho impacta cada detalhe da nossa maternidade. Eu sou a Geise e estou aqui com a minha irmã Jamine. Olá, hoje vamos finalizar nossa série sobre os 5 Cs para um leve maternar, com este episódio bônus e uma convidada especial, nossa mãe Clarice. Você sabe o caminho para ter um leve maternar? De que maneira isso é possível? Quais estratégias podemos usar? Esse é o assunto que vamos conversar hoje. Hoje nós trouxemos uma convidada especial para nos ajudar a encerrar essa série com chave de ouro. E, claro que eu vou ter que fazer essa piadinha, o nome dela também começa com C, já que é a série dos 5 Cs para um leve maternar. Ela é psicóloga e terapeuta familiar, escritora, professora e palestrante, também conhecida como nossa mãe, a Clarice Ebert. Bem-vinda, mãe! Oi, Alô! Bem-vinda, mãe! Mãe, a gente vai deixar você começar falando um pouquinho sobre você e a gente quer saber sobre o seu trabalho, sua rotina, como são os seus dias hoje em dia, atualmente. Conta pra gente. Alô, minhas queridas filhas, Geise, Jamine e todos os ouvintes. Que alegria estar aqui nesse espaço, falar sobre esse tema tão agradável, né? Sobre a maternagem. E sempre é um desafio a gente falar sobre esse tema, mas sempre muito instigante para todos nós, né? Que temos filhos e tudo mais. Bom, minhas queridas filhas, A como gente é já que sabe, estão né? Mas a gente quer que os ouvintes saibam mais sobre você. Verdade, verdade. Ok. Como são os meus dias atualmente, né? Estamos no meio de uma pandemia, temos uma rotina diferenciada e a minha rotina atualmente é muito diferente daquela quando eu tinha vocês pequeninhas, né? Além de vocês duas, tem mais o Jason, que é o irmão de vocês, que foi um bom período, né? Que eu tive filhos pequenos, depois adolescentes, e hoje vocês estão todos adultos, né? Então, minha rotina foi se modificando. Mulheres. Cresce. Vocês são prova viva disso, né? E então, atualmente, eu estou com o ninho vazio, que eu estou aqui só com o pai de vocês na nossa casa, né? Casado com esse homem maravilhoso há 39 anos. Paizão, que é o Cláudio, põe paizão nisso, né? Sempre muito participativo. Eu posso dizer que eu tive esse apoio com ele, esse apoio doméstico, esse apoio na maternagem, parentalidade. Ele é um paizão muito presente, sempre muito amoroso com os filhos, né? Ele sempre amou cada filho individualmente. Isso foi uma prova desse carinho sempre, né, por todos vocês. E estamos hoje só nós dois aqui. Ele está envolvido com os estudos dele, com também palestras às vezes e com leituras, correções, que ele agora é um revisor gráfico também, está trabalhando com isso, muitas revisões de textos, e eu estou envolvida como psicóloga atendendo os pacientes agora exclusivamente online no meio dessa pandemia. Então, estou aqui manhã, tarde, noite, atendendo online os meus pacientes e dividindo o meu tempo, também escrevendo, que sou escritora de 2 colunas e também estou ainda ocupada a escrever mais um livro e alguns cursos, palestras. Opa, vem coisa boa por aí. Vamos lá, vamos tentar, né? Estamos sempre criando. Os filhos acabam tomando outras características, né? Temos os filhos, como vocês, mas temos outras coisas que nascem, né? Que a gente vai criando e que o Deus livro também é um filho, né? É uma espécie de filho, não na mesma proporção, claro, né? Mas é uma espécie de nascimento também que a gente vai tendo. E é muito bom poder também dividir isso. Então a rotina ela é mais ou menos dividida nesse sentido aí. Que bacana. Eu quis especificamente fazer essa pergunta sobre a rotina hoje, porque muitas vezes nós, com as crianças pequenas em casa, né, como é o caso da maioria das nossas ouvintes e meu e da Já, né, a gente fica tão presa ali naquele dia a dia ali, de tanta intensidade, tanto trabalho, né,
que a gente esquece que vai passar, os filhos vão Vai crescer passar. e que ainda tem verdade. muitos projetos, muita vida para ser realizada depois que os filhos deixam o ninho, né? Sim, Para a gente aproveitar, né, o momento que a gente tem com os filhos, porque ainda tem muita perfeito. coisa pela frente, né? Assim como você Sim, hoje, né, que é mãe de adultos e avó de 6 crianças, você hoje está produzindo, isso. né, tantas coisas lindas para a sociedade. Então, assim, só de encorajamento eu queria ouvir isso de você. Muito bom. Sim, e a gente, às vezes, quando está no dia a dia na lida, né? E quando você tem criança pequena, é uma fase muito trabalhosa, né? Uhum. Uma demanda se mistura com a outra e é muito tempo inteiro. Então, o aqui e agora parece que vai ser eterno, né? Sim. E não é eterno. E atualmente, né, você mencionou aí dos 6 netos, né, que é a nossa alegria supra, hiper, mega que a vida nos deu, né, através de vocês, que são nossos filhos. E só não consigo atuar mais como vó por conta dessa pandemia, que nos limitou num monte de Uhum. coisas, né? Mas como é Ô, bom, saudade. Oh. como é bom quando a gente encontra aqueles pulinhos, né, daqueles pequenos quando nos enxergam ou falam com a gente, mesmo que seja no virtual, sempre é uma alegria, um afago que a vida dá para a gente de uma forma extraordinária. Sim, eles amam vocês. Mãe, então, Muito, amo mãe, eles conta muito. pra gente sobre as diferenças que você percebe na maternidade, de quando você tinha filhos pequenos e de hoje em dia. A gente quer te ouvir um Sim, pouquinho. as diferenças, né? Eu penso que tem similaridades, mas tem muitas diferenças também. Acho que o mundo mudou, nós não temos mais um mundo igual era, né, há 30 anos atrás, quase 40, né, que era a época que eu era mãe de vocês quando vocês eram pequenos. A gente tinha pouquíssima literatura à disposição, tinha alguma coisa, mas era muito pouco. Uhum. E ainda muitas novas descobertas estavam se fazendo sobre o desenvolvimento infantil, desenvolvimento humano. Teve um boom nos últimos anos sobre pesquisas sobre o desenvolvimento humano. E isso nos traz um novo olhar para a criança. Eu acho que uma das principais mudanças é esse novo olhar para a criança, né? Em que a Sim. gente já tinha uma diferença na minha época, de tempos muito passados, obviamente, mas a forma de tratar a criança, de acolher a criança, de incluir a criança, e levando em conta que ela é um ser humano que está em desenvolvimento, que ela precisa ser acolhida, incluída em primeiro lugar, mas não de forma narcísica, mas ser vista como um ser humano que precisa ser criado para a vida, educado para a vida, né? Então isso eu acho que é uma coisa nova, muito importante nos últimos anos, que a gente tenha disciplinas, forma de disciplinas, que eu entendo disciplina como educação, não só Sim. uma estratégia para cortar maus Uhum. comportamentos ou comportamentos indesejados. Eu acho que tudo que a gente faz com a criança, desde de amamentar, desde ajudar a dormir, depois ajudar a comer, depois a andar, tudo, que as nossas conversas com as crianças faz parte de disciplinar os filhos, porque disciplina para mim é sinônimo de educação. Uhum, Então, legal. aí acho que a gente tem várias diferenças e muito importante essa mudança. Outra diferença que eu considero muito positiva, não alcança a todos ainda, mas a gente já vê em boa parte isso surgindo cada vez mais, é a participação do pai, né? Então, essa Legal. participação do pai, de estar junto com a mãe, dele entender que ele é o parceiro de vida da mulher, a mulher é a parceira de vida do homem, e eles juntos têm um filho, uma filha, e não só para conceber, mas para também cuidar, né? Não só para um prover, o outro cuida, mas os dois cuidam, os dois também proveem. Então, essa parceria eu vejo com muito bons olhos. É a principal rede de apoio que hoje em dia a mãe tem, né? Uhum. Claro que não alcança todos ainda, porque a gente ainda precisa trazer muitas Tem que reflexões, desconstruir muita coisa, né? tem que Sim. desconstruir muita coisa, a gente precisa ultrapassar muita coisa,
para a gente acolher essa ideia de parceria conjugal que vai influenciar diretamente esse cuidado com os filhos, né? E isso nós estamos falando, inclusive, de uma perspectiva bíblica, não só de uma novidade social, né? Mas é bíblico que pai e mãe juntos cuidem dos filhos. Então, esse parceiro que a mulher tem atualmente nesse maternar é uma novidade dos tempos atuais. E a gente aqui quer incentivar que isso fique cada vez mais robusto, né? Aqui a ideia justamente é trazer leveza, não mais trabalho, né? Porque deixando justamente o trabalho para um só é que as coisas complicam, vão ficando pesadas para um lado e o casal acaba não conseguindo ter uma interação desejada, né? E um ajudando o outro, isso facilita bastante. Similaridades, tem muitas, mas eu acho que uma delas é que quando a gente tem filhos, geralmente a gente está numa faixa etária da vida em que a gente tem uma característica em termos de maturidade, em termos de descoberta do mundo, e isso é igual, né? Em todos os tempos a gente tem uma certa idade, apesar de eu achar que as mulheres de hoje, elas estão mais antenadas, talvez para essa coisa de buscar informação, de não ficar repetindo apenas o que aprenderam, mas de repente trazer uma inovação, né? Então, aquelas mulheres que vão fazer isso, elas vão contribuir muito para deixar mais leve o seu maternar, para começar, e vão contribuir de uma forma muito mais positiva na interação com seus filhos. Apesar de buscar essas informações que a mulher tem, né, mãe? A gente ainda vê nos dias de hoje uma certa exigência da mulher, né? Da que a sociedade exige, né? Mais da mulher, parece, né? Parece que às vezes só a mãe se informa, só a mãe busca, né? E o pai ainda não se antenou nisso, né? De que ele também precisa buscar e de que ele precisa ser esse apoio também na educação do filho, né? Ainda tem chão aí, né, para trabalhar. Isso. E bem o que a Geise falou, né? Tem algumas coisas a serem desconstruídas. Isso combina com o que você está colocando, Jamine, porque a gente ainda tem muito essa ideia, né, de que o homem é o provedor e a mulher é a cuidadora da casa, né? Então, a gente não entende que as provisões da casa, elas não são feitas apenas por quem traz o dinheiro. Sim. Ser provedor não é só ser o que banca, né? Não, é entrar com serviço, é ser provedor também, né? E quando a gente fala de rotinas domésticas e essa fase trabalhosa com os filhos pequenos e tudo mais, quando a gente percebe isso, o turno dessas atividades, elas ultrapassam um número X de horas dia para o trabalho, porque elas se estendem para o turno da noite, por exemplo, né? Se estendem para o fim de semana, se estende para o dia de folga, se estende para as férias, então em se tratando de uma pandemia, então, né? Então, um looping, né? É um looping, é ininterrupto, então não, até é meio injusto, né? A gente escalar alguém para ficar 24 horas disponível para a função do cuidado. Sim, a função tem do uma cuidado parceria, deve né? ser partilhada, tem uma parceria, deve ser partilhada. E quando a gente entende que a provisão também é partilhada por quem entra com o serviço e não só com o dinheiro, apesar de hoje em dia muitas mulheres, uma grande parte das mulheres também entra com a espécie de dinheiro, né? Sim, sim. Mas tudo faz parte de incorporar o orçamento doméstico. Sim, né? Então, quem entra com o serviço, seja fazer a comida, levar filhos para a escola, cuidar dos filhos no dia a dia, acompanhar as leituras, as tarefas, alimentar, levar para o parque brincar, trocar de roupa, dar banho, ou mesmo aquele que lava o carro, lava a calçada, faz as compras, enfim, a área doméstica é infinita, parece que é infinita. Se a gente faz uma lista, aquilo fica enorme, né? Eu vi hoje um videozinho que falava assim, que é realizar um monte de coisas hoje
e acordar no outro dia para realizar exatamente as mesmas coisas como se eu não tivesse feito nada no dia anterior, né? E é mais ou É menos o interessante. serviço de casa é isso, né? Todos E os só é dias. visto quando não é feito, né? Só Só é é visto visto quando quando não é não é feito, feito. exatamente. Quando é Exatamente. feito, ninguém vê, né? Uhum, Então, esse reconhecimento também facilita, eu acho que deixa mais leve uhum, a vida da mãe, sim. né? Uhum, Quando tem esse reconhecimento e de saber que a gente não pode escalar a mãe para estar disponível 24 horas por dia e o parceiro ele não está junto em nenhum momento. Isso não é mais concebível hoje em dia, né? uhum. É Que uma bom, né? questão até de inteligência emocional, né? Uhum, A uhum. gente perceber isso, é uma questão de inteligência Sim, emocional. sim. Na verdade, estamos todos muito exigidos, né? Porque o mundo do trabalho, para quem Uhum. sai para essa carga horária no mundo corporativo, ou Verdade. seja, na área da educação, da saúde, seja em que área for, a gente sabe por meio de estudos que cada vez mais o mercado de trabalho está exigente. E exige não só dentro da carga horária estipulada e pré-escrita, mas ultrapassa as horas seguintes também. Hoje, com as nossas tecnologias, é chefe, é colega de trabalho invadindo, né, no pós-horário, Sim. no meio do WhatsApp, no meio da tecnologia também. Então, a gente tem também essa questão, e isso Uhum. tudo influencia a nossa vida familiar, Sim, influencia sim. muito. É E nós verdade. temos que achar um jeito de organizar saídas para que a gente encontre alguma leveza e saber reconhecer os nossos limites. E como é Uhum. importante o casal estar alinhado nesse sentido, né? Então, acho que essa Verdade. é uma ênfase importante. Verdade. E assim, voltando um pouco naquilo que você falou sobre a mãe de hoje em dia ser mais antenada, mais informada, né? Tá mais por dentro de técnicas e tudo mais, né? Pelo que você tem encontrado no consultório, nas suas convivências, até com a gente mesmo, né? Você percebe que esse maior acesso à informação, toda essa. A gente está o dia inteiro com a informação aqui na ponta dos dedos, né? E toda hora a gente confere, a gente vai lá e vê no senhor Google o que a gente deveria fazer em tal situação, a gente sabe qual que é a melhor forma de fazer a introdução alimentar e nananana. Você acha que toda essa informação tem deixado as mães mais seguras? Há muita informação realmente, né? Uhum. E essa é uma pergunta muito boa, né? Porque ajuda ou não ajuda? Ajuda ou atrapalha, Às vezes né? a sensação é de que É, atrapalha, né? Que atrapalha. essa ideia do Dr. Google tem a solução para tudo, Sim, né? é. Faz os diagnósticos, dá melhor orientação e tudo. E a verdade é que se você for depender do tal do Dr. Google, você vai encontrar orientações para o que você quiser. E dentro daquilo que você acredita, você vai encontrar Sim. alguém falando a favor Uhum. do que você acredita. Verdade. Por isso que eu acho que é muito importante para a gente conseguir algum equilíbrio no meio de tanta informação, a gente definir para a gente mesmo quais são os meus valores, quais são os meus objetivos, meus princípios para educar meus filhos, por exemplo, né, dentro dessa ótica que a gente está falando da maternagem e tudo mais. O que eu pretendo para os meus filhos, né? Eu quero que eles seja uma pessoa rica, eu quero que eles sejam uma pessoa famosa, eu quero que tenha status social, ou eu quero que seja uma pessoa empática, uma pessoa que saiba respeitar outras pessoas, que seja humana, que seja uma pessoa que saiba usar tanto a razão como a sua emoção, que não dependa apenas dos seus instintos. O que eu quero para o meu filho? Eu quero que Uhum. ele tenha alguma crença consistente, ou eu não tenho segurança de nada disso, eu não sei o que eu quero, porque se a gente realmente não sabe o que a gente quer para os nossos filhos, aí qualquer conselho está valendo, né? Uhum. O Que conselho do interessante. dia está Verdade. valendo, o conselho do dia seguinte também, o conselho do outro também, aí fica uma salada Uhum. mista aí e dá muita insegurança, Uhum. muita incerteza, e aí às vezes a gente ouve mães dizendo assim, sabe de uma coisa? Fulano fala isso, Beltrano fala isso, Ciclano fala aquilo outro, eu vou fazer do meu jeito. Uhum. Vou Nossa, é fazer verdade. conforme a minha cabeça, né? Porque no Uhum. final das contas é um falando contraditoriamente ao outro, eu vou fazer então o que aí corre esse risco de repetir exatamente o que aprendeu na sua família de origem.
porque é muito forte isso, é muito Fazer do poderoso. meu jeito. Qual que é o seu jeito, né? O Você seu só jeito é o conhece. jeito que você aprendeu. Uhum. Né? É Você vai verdade. repetir. E aquilo que você jurava de pé junto não fazer, porque eu não concordava com a minha mãe, não concordava com meus pais e com minha avó, etc., você se vê fazendo. Nossa, Repete tudo. De uma deixa eu forma só inconsciente até. Né? só para assim entender bem o que você está falando, assim, né? Para a gente, olha que interessante isso, né? Então, para a gente ficar mais segura com tanta informação, a gente primeiro tem que estabelecer os nossos valores, né? Quais são os valores da Importante. família? O que a gente acredita, né? E nós, como cristãos, temos, né, um mega manual para nos ajudar a definir tudo isso, né? Bojo completo. Então, assim, definindo isso, fica muito mais fácil filtrar, né? Eu acho que a palavra é essa, né? Filtrar essas informações, Sim, porque é importante, né? A gente buscar informação, muito. estudar, né? Não é se fechar para isso, né? Mas a gente precisa ter um filtro, né? Eu acho, é isso que você está tentando dizer? Perfeito, é por aí mesmo. A gente deve sim se informar, a gente Uhum, deve buscar leituras, e tem muita coisa boa, tem muita coisa ruim também, mas uhum. tem muita coisa boa. E se a gente souber filtrar, segundo os nossos valores, às vezes a gente tem que fazer um ajuste de valores, né? Às vezes os nossos Sim. valores são Uhum. muito superficiais, né? E a gente precisa deixar eles um pouco mais consistentes, porque senão a gente vai ficar numa superficialidade, né? E então a gente precisa saber o que é consistência, o que é vulnerabilidade e buscar um pouco para isso. E eu acho que uma coisa muito importante para a gente definir como um objetivo na educação dos filhos é saber que a gente está educando um ser humano para a vida. A gente Uhum. não está moldando alguém para o meu bel prazer. Eu não estou apenas querendo ser um bom exemplo de mãe para outros, porque isso é péssimo, porque aí eu preciso Uhum. mostrar para os outros o que eu estou fazendo o tempo Ah, daí inteiro é pesado, né? Como de ser boa leve mãe. assim, né? E usa o seu filho para isso, né? Nossa, pesado. Usa o seu filho para essa experimentação de boas ações como mãe, né? Para ser uma boa vitrine como mãe, né? Ou como pai. Então, não, a gente está educando um ser humano para a vida. E isso me faz olhar para o meu filho, para a minha filha, com olhos de graça, com olhos de compaixão, de misericórdia, de empatia, e saber que aquela birra, ela precisa ser percebida, precisa ser vista, o que é. Não é simplesmente meu filho tem que me obedecer porque eu sou autoridade nessa casa, eu mandei e acabou, e ponto final. Não, eu estou aí para educar para a vida. Porque se a gente educar apenas com punições, por exemplo, porque o filho tem que obedecer e isso não se negocia, obviamente que filho tem que obedecer, não sou contra isso, mas a forma como se é um estilo pai-mãe muito autoritário, a gente cria filhos até obedientes, mas não significa que eles aprenderam a lidar com a vida, a Não lidar com aprenderam os valores que frustrações. você queria ensinar, Os né? valores, exatamente, porque quando chegar na adolescência, esses valores seus serão questionados, todos. As grandes narrativas, valores, todas as estratégias de educação, as crenças, todas serão questionadas pelos nossos filhos quando eles chegam na adolescência. É um movimento natural. E se o filho nunca questionar, eu diria que isso é um problema. Porque a criança é que vê os pais como heróis, não o adolescente. Tem adulto ainda que vê os pais como heróis, tem alguma deficiência ao longo da trajetória do desenvolvimento, que a gente precisa passar por esse desencanto dos pais na adolescência e Uhum. enxergar que eles não são tão heróis assim, a gente vai questionar. E se os valores que os pais selecionaram para viver nas suas próprias vidas, em primeiro lugar, não forem consistentes e na hora que eles forem questionados, estará em risco dos filhos disserem assim, bom, esses teus valores não servem para mim, eu vou adotar outros, porque não me convencem de que eles são realmente favoráveis para eu seguir na minha vida, é um risco grande. Então, o conselho que a gente te dá, defina seus valores, reveja seus valores, é hora de amadurecer. Educar um filho para a vida é se autoeducar também. Uhum. Como deixar isso tudo leve? É tudo muito pesado? Parece que é tudo muito pesado, mas crescer às vezes dói também, né? Uhum.
Crescer, Verdade. evoluir também traz um desafio. E sair da zona de conforto. Educar filhos é sair da zona de conforto o tempo inteiro. Ninguém tem a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci É, assim, você sempre assim. Ah, não dá Ninguém, certo. como mãe e pai, a gente tem que uhum. sair, tem que buscar informação, tem que filtrar, né? É aquilo que a Há gente sempre pais... fala Definir. aqui, né, sobre o processo de santificação que a gente está vivendo como cristãs, né? É um Sim, processo que não vai acabar tão rápido, né? Só vai acabar quando Jesus voltar. E esse processo passa por momentos de disciplina do Senhor na nossa vida, de dor, né? Então a gente precisa encarar isso, né? Os momentos difíceis aí com os nossos filhos também são momentos de santificação na nossa vida, onde estamos sendo forjadas pelo Senhor para que nos sim. pareçamos mais com Jesus, né? E dói. Dói. A gente vai crescendo, porque não é só o nosso filho que cresce, nós crescemos juntos com Isso. ele. Uhum. Quando nós não crescemos juntos com eles, a vida vai nos empurrar para algum tipo de crise. Muitas vezes até uma crise interna, existencial, que às vezes a gente precisa de outras ajudas, Sim, né? sim. E a gente precisa de outras ajudas, porque é um convite para o crescimento. Quando nós aceitamos esse convite para o crescimento, fica mais leve. Interessante isso, né? Aí fica Verdade. mais leve, porque você não resiste. Eu preciso permanecer assim. Eu não posso mais continuar vivendo depois que os meus filhos chegaram, como se eu não mais os tivesse. A vida vai ter que ser reconfigurada, né? E Uhum. faz parte dentro do ciclo vital, no momento que os filhos chegam, que essa mudança acontece. E ela não é isenta de crises internas. Uhum. Toda Uhum. nova fase que a gente vira, ela vem com novas tarefas, novos desafios e novos aprendizados também, né? Quando a Uhum. gente sai da casa, né, dos pais, vocês experimentaram isso, eu experimentei isso, faz parte da vida, sair da casa dos pais e encarar um casamento, né, por mais que tenha a beleza, né, da vida dois, que vai se construindo, vai se montando, também vem com uma série de aprendizados. Não dá mais para viver como solteiro. Aqueles que Sim, casam e querem continuar com posturas solteiras vão perceber logo, logo que não vai dar certo. Não funciona tem que casamento haver com pautas mudança, né? solteiras. Uhum. Precisa ter uma interação, precisa ter a construção do vínculo, da parceria conjugal, uma série de coisas, são novas Uhum. tarefas, novos aprendizados. Aí o casal está adaptado e vem os filhos. Vem os filhos, é uma nova fase dentro do ciclo familiar Sim. Uhum. que vai trazer novos aprendizados. E o casal que se abrir para esses novos aprendizados vai melhor, vai ficando mais leve, vai crescendo. Não dá mais para viver como se não estivesse. Então, aquele casalzinho todo ajustadinho ali, agora com filhos, vai ter que se reprogramar. Se Uhum. ficar querendo assim, ai, como era bom só nós dois, né? E querer Uhum. empurrar o cuidado dos filhos, seja lá para quem for, para avós, para babás, para outros terceirizar de alguma forma, nada contra o apoio dos avós, né? Por favor, não nos tirem esse privilégio às vezes aí, né? Ou uma babá, nada contra, a gente tem que trabalhar e às vezes precisa de alguém, de um outro apoio de alguém, né? Mas às Os vezes isso é uma professores, fuga, né? Para não os encarar professores, o. isso, os professores da Uhum. escola também, tudo é importante, Uhum. mas o papel de pai e de mãe ninguém pode substituir, esse é nosso, Amém. esse é do pai e da mãe, e esse, quando é assumido, e essa abertura para o crescimento vai melhorar tudo. Depois, quando chegam na adolescência os filhos, é uma nova fase, Uhum. novas tarefas, novos aprendizados terão que vir. Depois os Uhum. filhos crescem e viram adultos, é outro aprendizado, sair de cena, né? Depois vem os netos, como nós agora, Cláudio e eu, né, o pai de vocês e eu, estamos aprendendo a ser avós, né? É um Uhum. privilégio que a vida nos traz, mas é um aprendizado em saber que os filhos não são nossos, são de vocês, né? Então, a questão da leveza aqui é para abraçar as mudanças, né? Abraçar Abraça é as mudanças, perfeito, encara o maravilhoso. processo dolorido que vai parecer que vai ser mais pesado no começo, mas enquanto mais a gente empurrar com a barriga, mais pesado vai ficando, né? Eu sempre falava Sim, assim que é como se meu pé tivesse mudado de tamanho e eu quisesse continuar usando o mesmo sapato. Dói demais, não dá para mas caminhar olha, desse jeito, muito né? bom. Então, assim, encara logo que não serve mais aquele sapato, compra outro que é maior, que vai ficar mais confortável para você caminhar com leveza, né? E é mais ou menos isso. Os filhos chegaram, encara as mudanças, vai doer, né? Tem gente que leva anos para encarar, né? E vai ficando empurrando com a barriga, vai
criando várias fugas aí, né? No começo, acho que todas nós passamos por isso, né? E daí, enquanto antes a gente encarar que mudou a vida, né? Mais leve fica, né? Abraça aí. Excelente metáfora, muito boa metáfora, Geise. Eu acho que isso exemplifica muito bem, exatamente isso. A vida vai nos trazendo novos episódios e tem graça e beleza nisso. É isso mesmo, né? Mãe, e de que maneira as mães podem buscar ajuda e encontrar apoio diante de tantas cobranças que são feitas sobre elas? E também elas se sentirem com mais confiança, né, nessa caminhada. Sim, as exigências são muitas, realmente, eu concordo, são muitas. E como eu disse no início, né, parece que vai ser eterno, parece que nunca vai mudar. Mas é um período da vida apenas, tem que se conscientizar que é um período. Se a gente for avaliar o período que vai, a fase, desde a hora que nasce um filho, que ele é um bebezinho, até a hora que ele vai virar um adulto, vai durar o quê? Uns 25 anos. Hoje em dia, talvez não vamos postar em 30. Estão A saindo mais adolescência tarde. tá mais esticada, é um fenômeno social, tá ok? Não vão Uhum. apedrejar ninguém, sai antes, mas alguns saem mais cedo, obviamente, outros saem mais tarde, mas uns 25 anos, vamos colocar aí, que é como a Organização Mundial da Saúde nos coloca o término da adolescência de uma forma oficial, uns 25 anos por aí, né? Eram uns 20, agora vai ter uns 25, o término da adolescência. Não é uma data estanque de idade, mas é mais ou menos uma probabilidade. Então, se você vai ter a ideia de que vão ser uns 25 anos, é isso que é a função materna e paterna. Acaba, depois acaba. Tem prazo de validade, acaba. Não é para o resto da vida. Quando você tem objetivo para guiar o seu filho, para educá-lo para a vida adulta, a hora que ele vira um adulto, ele caminha pelas próprias pernas. Você não vai continuar provendo para ele, não vai continuar educando ele, nem ensinando, nem cuidando da alimentação, nada. Ele vai prover para si próprio e vai fazer suas próprias escolhas. Por isso que a gente prepara para a vida, né? Vai ter uma autonomia, e não só uma autonomia para poder caminhar sozinho, mas para pagar as suas contas, por exemplo, né? Uma autonomia financeira, afetiva, onde vai ter capacidade para fazer suas próprias escolhas. Então, quando a gente tem isso em objetivo desde o início, isso facilita. Então, essas exigências, elas têm prazo de validade. E não vai ser sempre tão trabalhoso como é nessa primeira fase. Depois virão outros desafios, outros aprendizados. Mas nesse período, para ajustar esses objetivos, a gente sim tem que buscar ajuda, não pode ficar sozinho. Eu acho excelente esses grupos que tem como vocês, tem esse ministério lindo de Mães pela Graça, que é inspirativo, né? É muito bom as mães terem esse apoio, uma palavra amiga, uma sugestão, onde vão fazendo troca de experiências, onde vão compartilhando experiências, e isso é maravilhoso, né? Apoio familiar é indispensável, o apoio familiar, né? Entendendo o apoio familiar que os pais, ou seja, que são os avós, eles não são os cuidadores dos nossos filhos, né? Eles vão servir de apoio, sim, vai buscar um conselho também, mas eles não têm mais a responsabilidade de cuidar. Naqueles casos em que existem as situações, né? Nosso país é um país com muitas necessidades, existem muitas vezes as situações em que a mãe e o pai têm que trabalhar fora e a avó já está aposentada, a avó e o avô, e é a melhor opção de ficar com aquela criança. E é muito importante ter esse apoio também em situações muito específicas, e aí tem que fazer alinhamentos muito claros, né? Essa avó, esse avô precisa adotar o esquema disciplinar dos pais, não o contrário, né? Senão nós vamos ter problemas, a criança vai ficando confusa, né? Então, o apoio familiar é importante. O apoio conjugal a gente já falou, né? Que eu acho que é o primeiro, é o top de linha, quando os dois são parceiros ali, né? Os dois dividem juntos esse cuidado com os filhos. Grupos de apoio, leituras. Eu sempre fico muito surpresa, sabe, Geise e Jamine, quando eu pergunto às vezes para alguns pais se eles já leram algum livro sobre educação de filhos, não, né? Não leram, nunca leram um livro sequer
como assim, né? Para o seu trabalho, você faz especializações, pós-graduações, escreve TCCs, vai ler artigos, até artigos em outras línguas e tal, mas agora você está educando um filho para a vida e você confia absolutamente só naquilo que você herdou da tua família de origem, você não vai ampliar nem um pouco mais o seu conhecimento. E como assim? Né? Então, esse grande incentivo, tem que buscar por alguma leitura. Algum livro que combine com o que você vai se identificar, você vai encontrar. Sim. Certamente você vai encontrar, né? Tem E tanto livro é livro aquela bom, coisa. né? E a leitura é aquela coisa. A leitura é uma conversa com o autor e tua cabeça. A sua cabeça conversa com o autor. Por isso que também, às vezes, algumas pessoas não gostam de ler, porque é uma tarefa árdua esse bate-papo com o autor, especialmente quando você não concorda muito com o autor. Mas isso faz com que você pense. Pense, exato. Você reflita sobre o que você acredita. Ou você firma ainda mais no que você acredita, ou você se abre para uma nova perspectiva. Então, sempre é muito positivo. Fazer cursos também é muito bom. E se não gosta do livro, tem muito clube de leitura para discussão, né, para aprofundamento, para trocar ideias. Hoje em dia está surgindo muito isso na internet, né? Clubes de leitura, todos lendo o mesmo livro, se encontrando, estudando. Dá para buscar nisso aí também, né? E debatem, né, sobre ler um capítulo, sei lá, em alguns dias, daí se reúne e debatem os prós e os contras vistos naquele livro, né? Quem não faz parte de um pode começar um. Junta aí pode começar da igreja, verdade. Grupo de pais aí, pega um outro casal que tem filhos da idade dos seus e bora, escolhe um livro juntos e começa, né? É uma forma legal de buscar apoio e mais conhecimento, né? Juntos. Exatamente. Cursos, tem muitos cursos que são ótimos, né? E na mesma perspectiva, talvez você não concorde com tudo que for dito nos cursos, mas alguma coisa você vai levar. Descarta aquilo que não gostou e leve para você dentro da tua mochila. Isso também deixa a gente mais leve, né? Porque quando a gente carrega aquilo que a gente não concorda, aquilo que a gente não gostou, nossas mochilas ficam pesadas e a gente fica confuso. Não, descarrega, desapega do que não gostou. Sem precisar discutir com ninguém, né? E fique com o que você gostou. Isso eu não vou aplicar, isso não se aplica aqui em casa. Isso não se aplica para mim. E leve na sua mochila da vida aquilo que faz sentido para você, mas leve alguma coisa, né? E isso é muito importante. Tem cursos para gestantes já, eu acho muito importante esse preparo, né? Na igreja onde eu participo, eles têm um curso chamado Preparando o Ninho. Né? Então, tem várias aulas, eles se chamam profissionais para falar sobre a parte psicológica, sobre a parte nutritiva, a parte fisiológica com profissionais da saúde. Então, é muito bom. Eu vejo muitos cursos, às vezes, preocupados com ajudar a mãe a se preparar para essa parte fisiológica, né? Como é o parto, como é a primeira amamentação, como são os cuidados de higiene, indispensáveis, maravilhosos. Eu acho que cursos que são muito bem-vindos, mas junto com essa ótica, a gente precisa se preparar psicologicamente também. É verdade. Esse lado afetivo, como acolher essa criança, né? Puerpério. Sim, e veja bem, não é para trazer um peso aqui, não. Na verdade, é tudo mais simples do que na verdade é. A gente deixa complicada a gente que carrega coisa que não precisa, né? Exato, mas junto com outros pais, essa partilha, né, de dúvidas e tudo isso ajuda muito. Então, e em muitos casos, muitas pessoas vão precisar de uma terapia para se preparar, né? Existem a depressão pós-parto, que pode surgir depois do parto, ou mesmo às vezes essas novas tarefas que surgem, esses novos aprendizados ficam difíceis de serem elaborados, então às vezes precisa sim de uma terapia, né, para você se ajustar melhor nessa nova fase da vida que é cuidar das crianças e tudo mais, né? E mãe, pensando assim nessa parte espiritual, né? Eu lembro especificamente de um período, logo no puerpério, que eu fiquei bastante mal, né? Eu tive um baby blues muito intenso, que beirou uma depressão pós-parto.
e você me aconselhou bastante nessa época, eu falava muito com você, né? E principalmente no segundo puerpério, né, que eu fiquei morrendo de medo de ter tudo de novo, né? Logo que eu comecei a sentir aquela tristeza, eu logo me abri com você, não esperei tanto tempo, né? No primeiro eu ficava com vergonha de falar que eu estava me sentindo triste, né? E você me deu um conselho assim que me ajudou profundamente, assim, mudou tudo, na verdade. Foi o que me tirou do poço, sabe? E foi sobre esse meditar na palavra, né? E eu queria que você compartilhasse esse conselho com as nossas ouvintes. Certo, eu me lembro dessa fase, né, em que a gente conversava bastante. Me sinto sempre muito honrada quando meus filhos buscam também por essa parceria, né, com a gente. Eu me sinto muito honrada e eu me sinto muito alegre de poder partilhar também nesses momentos e poder acolher. E eu me lembro bem dessa fase e sempre vendo a guerreira que você é, Geise, também Jamine, em querer serem as mães segundo o coração de Deus. E é uma fase que o baby blues ele é muito comum, né? E às vezes a gente fica um pouco fora do nosso centro, né? E é natural isso acontecer, é natural. Mas aquele desejo de voltar a ele também é natural, né? Eu preciso encarar uma nova fase e eu não estou me sentindo muito bem, eu não estou conseguindo ficar tranquila, o que fazer, né? E eu me lembro desse exercício, é um exercício muito bacana que nos ajuda numa série de situações e também nessa, que é a meditação, né? E a meditação, eu gosto muito das técnicas da atenção plena, que são as técnicas do mindfulness, que eles orientam muito essa ideia de colocar a sua atenção plenamente em alguma coisa, em algum olhar, em algum item, em algum pensamento, algum sentimento. E não é esvaziar a mente, mas é focar plenamente em um tópico. E basicamente você, né, que está nos ouvindo e se quiser praticar, você procure um ambiente silencioso, tranquilo. Difícil dizer isso para mãe que tem filhos pequenos, né? Não, mas o recém-nascido, em É algum momento silencioso. ele dorme. Minhas queridas, vocês não precisam de muito tempo, porque a ideia é assim, eu preciso de 1 hora para me acalmar. Não, nem Não. sempre precisa de 1 hora. Você tem 10, 15 minutos, você já pode fazer esse exercício. Isso, assim, Você só antes de você continuar, falar que não é só para o puerpério, né? Para fases da maternidade aí que você estiver passando, inteiras. É para né? a vida, mesmo quem não tem Sim. filhos, né? Agora na pandemia, esse exercício ajuda muito, porque a ansiedade é natural, ela está presente nas nossas vidas, né? Que é esse estado de alerta diante de tanta insegurança, tanta vulnerabilidade, incertezas, ameaças de tudo que é tipo, especialmente desse vírus, né? Que o contágio e Sim. infecção, mortes e desempregos, uma série de coisas, também pode ser usado para ansiedades nesse tempo, né? Então, conta pra gente o exercício. Primeiro, achar um lugar Procure calmo e um lugar quieto. calmo, silencioso, coloque seu corpo de uma forma bem à vontade, de uma forma que você fique bem relaxada, feche os seus olhos, procure ficar em silêncio, totalmente em silêncio, e observe a sua respiração. Primeiro ponto, observe a sua respiração, coloque a sua atenção plenamente na sua respiração. Por quê? A respiração é o que de mais presente você tem. Você não consegue respirar pelo ontem e nem pelo amanhã, é só pelo aqui e agora. E cada inspirada é pelo momento único presente. Então, quando você foca na sua respiração, você consegue se trazer para o momento presente e você desaciona esses estados de alerta em relação ao que eu tenho para fazer daqui a pouco, dali para frente, amanhã, como é que vai ser, eu não sei mais como fazer, minha vida nunca mais vai ser a mesma, e fica naquele looping de preocupações futuras. Então, não, primeiro você se traga para o momento presente, né? Foque na sua respiração.
Outra coisa, identifique suas emoções. Como é que você está se sentindo? Né? Quando você identifica suas emoções, você está acolhendo as suas emoções, não lutando contra elas. Né? E você acolha essas emoções, acolha. E identifique os seus pensamentos. E quando identifica os pensamentos, desapega deles em seguida. Não enfrente-os, não fique combatendo, mas desapegue, deixa ir. Os pensamentos negativos, deixe ir. E em relação ao exercício, né, que envolve alguma espiritualidade cristã, esse que eu orientei você na época, é que quando você identificar as suas emoções, você pode meditar em algum atributo de Deus que venha ao encontro dessa sua emoção. Né? Então, seja qual for a emoção, por exemplo, se você está angustiada, você sente angústia e diga assim, ok, eu estou angustiada. Não se recrimine por isso, dizendo assim, você não devia estar angustiada, por que você está assim? Você não crê no poder de Deus? Você não confia mais que Deus está no controle? O que é isso? Não faça isso, não se puna por sentir-se angustiada. Identifique a angústia, acolha essa angústia e diga para você mesma, algum atributo de Deus que venha ao encontro da angústia. E nós temos um texto bíblico maravilhoso que diz que o Senhor é o meu socorro bem presente no dia da angústia. Na hora da angústia. Amém. Na hora da angústia. E aí você diga para você mesmo, ok, eu estou angustiada e Deus é o meu socorro na minha angústia. E medite nisso. Não precisa ficar confabulando mais ideias, grandes orações, grandes textos e arquitetar grandes pensamentos. Não. Medite apenas nisso. Ok, eu estou angustiada, mas o Senhor é o socorro na minha angústia. E medite nisso. Meditar é focar nisso. Aí vem a atenção plena. Apenas coloque a sua atenção plenamente nisso. E quando vem outros pensamentos intrusivos, invasivos e negativos, volte para essa meditação. Amém. E você vai ver como isso tem um efeito apaziguador. É incrível. Depois mesmo. você termine esse exercício agradecendo por isso. Agradecendo que Deus é o seu socorro bem presente no dia de angústia. Respire fundo, foque na sua respiração, abre lentamente os seus olhos e siga a sua vida. Você conseguiu se apaziguar de alguma forma. Faça isso quantas vezes for necessário. Identificar um outro sentimento, veja um outro atributo. Eu estou me sentindo tão rejeitada, tão desamada, mas Deus é o amor, Deus é meu amor. Né? Ele me ama. Eu lembro que eu me sentia muito sozinha, e agora, na pandemia, com esse isolamento, tem muitos dias que eu me sinto muito sozinha. E eu sempre lembro de Hebreus 13:5, que diz, jamais te deixarei, nunca te abandonarei. Né? Então, ele está comigo, ele não me deixa, né? Então, eu preciso parar num lugar quieto antes de dormir. Às vezes, eu já adormeço relaxando na presença do Senhor, né? Já adormeço nos braços de Jesus. Né, confiando que ele está cuidando de mim, que ele não vai me abandonar, que eu não estou sozinha, né? Então, são exercícios assim, meditando na palavra do Senhor, né? Que a palavra do Senhor é viva, né? Ela é milagrosa e ela realmente traz essa leveza para o nosso maternar, né? A gente conhecer a palavra faz toda a diferença nesses momentos. E não é punir as nossas emoções. As nossas emoções são humanas. Nós somos humanos. Nós sentimos angústia às vezes sentimos raiva, às vezes rejeitados, às vezes nós ficamos irritados. Isso é humano. Sentir assim é humano. E Deus vem ao nosso socorro com essa nossa humanidade. Então a ideia não é reprimir os sentimentos, e nem castigá-los, e nem dizer eu não devia estar sentindo. Você não devia, mas tá. Mas você está sentindo. Então não importa muito se devia ou não devia. Eu preciso de Jesus, né? O fato é que você está sentindo e faz parte de ser gente, faz parte de ser humano. Então não se puna por estar sentindo isso ou aquilo. Acolha o seu sentimento. Ainda mais
no puerpério, às vezes a gente fica com alguns sentimentos que parece que a gente está sendo ingrata, Nossa, insatisfeita. exatamente. Exato. Nossa, Não, Deus não me deu esse precisa. Eu filho que eu queria tanto tanto. pedi, pedi tanto, e agora eu tô com tristeza, me sentindo sozinha. Uhum, Daí vem e você logo se recrimina, fala, meu, por que que eu tô sentindo isso? Né? Não é para eu sentir isso. uhum, E Exato. é bem isso que a mãe falou, né? A gente precisa sim. também acolher esses sentimentos e meditar naquilo que a palavra diz sobre nós, né? Amém. Uhum, Exato, porque você aceita que você é humana. Quando você aceita que você é Isso. humana, você fica mais leve. Você uhum. não precisa ser Deus, você não precisa ser anjo, não precisa ser super-herói, Uhum. apenas um ser Não precisa ser uma humano. super mãe. Não. Não. E um ser humano tem vários sentimentos contraditórios Uhum, muitas vezes. E a uhum, gente regar esses sentimentos com a graça de Deus é o que nos apazigua também, nos ajuda muito, muito, muito. uhum. E Eu acho aceitar isso faz a gente depender da graça, né? Que é a Totalmente. chave, eu acho, para a leveza na maternidade, né? Depender da graça de Jesus e não das nossas forças, né? E quando Exato. vier esses dias em que a gente se sentir cansada e sobrecarregada, tem o versículo lá em Mateus 11, né, 28 a 30, que diz: Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Meu jugo é fácil de carregar e o fardo que lhes dou é leve. Então, sempre que vier esses sentimentos, né? Cansaço, sobrecarga na maternidade, nós estamos falando aqui o tempo todo, né? Uhum, Sobre essa série aí, como ter um leve maternar, né? Vamos lembrar que Jesus está com a gente, né? E a gente uhum, pode descansar nele. Quando eu estava com a Maria, né, no puerpério, quando ela tinha acabado de nascer, eu queria ser a super mãe, né? Eu uhum, queria ser aquela mãe de primeira viagem, li livros também, né? Estudei, enfim, queria ser a melhor mãe possível, né? Mas eu uhum. percebi que a maternidade não é algo tão fácil, tão tranquilo, né? E Mateus diz isso, que o fardo de Deus é leve e o seu jugo é suave. Isso significa que a maternidade é algo, sim, é sim algo leve, né? É para ser Uhum, algo leve. E que quando tiver pesado, a gente só precisa entregar as coisas para Deus, né? Nossas uhum, cargas, as pressões externas que sofremos, igual falamos hoje das exigências que temos, né? Como sim. mãe, como Uhum, mulher, né? Tanto dentro de casa como fora de casa. Quando todas essas sobrecargas vierem, a gente tem que entregar tudo isso para Deus. É um exercício, né? É igual a mãe é, falou, é meditar na palavra, né? sim. Nós precisamos meditar na palavra de dia e de noite, né? E sabe o que é interessante, Jamine e Geise, que muitas vezes se entende que essa meditação é mais uma tarefa. Quando a gente descobre que não é mais uma tarefa, É que é verdade, tipo um spa no meio É do um dia, bálsamo, né? é verdade. né? É um Não é lugar mais um de checklist. oásis. Não, não é Uhum, mais um É, checklist, é um é, oásis, é é um verdade. lugar que traz apaziguamento para mim quando eu entendo isso, porque, mas isso só funciona quando a gente consegue ir nessa condição para Deus, assim, como eu sou, inteira, uhum. do Exatamente. jeito que eu estou. Não adianta eu Amém. chegar diante de Deus na minha meditação e fazer 5 minutos disso, 5 minutos daquilo, mais 5 minutos daquilo outro, até chegar naquilo que eu preciso realmente abrir meu coração para Deus. Uhum, Eu chego como eu sou. Deus uhum. não tem esses protocolos. É verdade. Preciso fazer um culto litúrgico É verdade. com começo, meio e fim. Eu preciso ser apenas eu. E é assim que Uhum, ele me espera, assim que ele me abraça, né? Com as Amém. minhas uhum. contrariedades, com tudo, com contraditoriedades, com tudo do jeito que eu sou, ele me abraça. É isso Amém. que Amém. vai nos dar um respiro melhor. Amém. Ai, como Deus é bom, né? Nos dá todos os recursos para confiarmos nele. Mãe, conta para as nossas ouvintes onde elas podem te encontrar, se elas quiserem te conhecer melhor, ouvir mais de você. Também fala um pouquinho do seu livro. Conta aí para quem quiser continuar essa conversa com você de alguma forma, como fazer.
Sim, muito do que a gente falou aqui, né? Não tudo, mas ainda outras coisas, está no livro que eu escrevi sobre educação de filhos. O nome do livro é Eduque Seu Filho, Nisso Há Esperança. Eu vou colocar o Inspirado em link para Provérbios. compra nas Ok. anotações do programa, tá, gente? Ótimo. Inspirado em Provérbios 18, 19 mesmo, que fala, né, que há esperança dentro da vida doméstica, na educação dos filhos. Há alguma esperança ali, que vale a pena prestar atenção. Amém. Então, o livro trata várias coisas da interação positiva entre pais e filhos. Dá para acessar todos os meus contatos no meu link da bio do Instagram, né? Na minha bio tá lá. Qual que é o teu link. Instagram? Meu Instagram é bem simples, exatamente como é o meu nome, @Clarice Ebert. Tá, joia, anotem Clarice aí. com C, tem que ser Clarice com Tá, C. joia. Eu vou certo? deixar tudo Lá anotadinho, tá, gente? Depois vocês podem ir nas anotações do episódio, na plataforma que você estiver ouvindo, ou no nosso site, que você vai encontrar tudo lá também. Lá tem todos os links, né, para o meu site, para os meus contatos, também onde eu escrevo alguns textos, que eu tenho uma coluna na Reiki Mais, que é sobre vida familiar, também no Guia Mais. Legal. Maravilhosa, gente. Então tem vários textos lá que a gente escreve sobre vida familiar também, e sobre a vida em geral. Tem do nosso Ministério Vida Melhor, Cláudio e eu administramos esse ministério, que é um ministério de cursos e palestras. Também tem um site lá que vocês podem conhecer. Ai, que joia. Muito obrigada, viu, por ter aceitado o nosso convite, a nossa primeira convidada aqui no nosso podcast. Que honra! Valeu, mãe! A gente ficou muito feliz. Não podia ser diferente, né? Tinha que ser você, quem nos ensinou tanto a vida toda e continua nos ensinando. Com certeza. Queridas. Para encerrar esse episódio, você pode orar conosco, mãe? Claro, com prazer. Pai do céu, nós te agradecemos porque tu tens a provisão para todos os recursos dos quais nós necessitamos. E especialmente te agradecemos porque tu nos criaste a tua imagem e semelhança e também entendes todos os nossos percalços como mães em qualquer fase da vida dos nossos filhos. Abençoe todas as mães que estão nos ouvindo nesse momento, que possam encontrar leveza no seu maternar, não de uma forma utópica, mas de uma forma tranquila, real, que possam experimentar a tua graça regando as suas ações maternas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então é isso, gente. Obrigada por estarem com a gente mais uma semana e durante toda essa série, para quem acompanhou todos os episódios. Se você ainda não nos segue no Instagram, siga-nos para sempre saber das novidades do Ministério, é o @Mães pela Graça. Também acesse o nosso site www.mãespelagraça.com.br para ter acesso a outros recursos e conteúdos. Se esse episódio encontrou seu coração de alguma forma, por favor, nos deixe saber. E fiquem atentas, pois em breve vamos compartilhar novidades e uma nova série aqui no podcast. Esperamos você! Vamos sempre lembrar de que ser mãe é muito bom, mas ser mãe com Jesus é maravilhoso. Até mais! Até mais! Tchau, tchau!